Boa noite, meus amigos. Vamos conversar sobre os dois grandes problemas da humanidade, que são a comunicação e a energia. Eu acho que se a humanidade conseguisse resolver esses dois grandes problemas, comunicação e energia, mais de 70% dos problemas do mundo seriam resolvidos a curto prazo, de imediato. E os outros quase 30% seriam resolvidos em algum médio prazo no máximo. A humanidade poderia se tornar um paraíso novamente. Neste vídeo eu vou falar sobre a comunicação. A energia fica por uma segunda parte. A comunicação, segundo grau, ela se divide em duas partes. Tem a comunicação sem serventia, a comunicação lixo, né? E a comunicação que tem serventia, que presta, que a gente precisa usar, que nos edifica, que nos acrescenta. A comunicação que não tem serventia, ela é dividida em três partes, né? Aquela comunicação que fala de guerra pelo poder, pessoas que querem nos usar para adquirirem poder sobre outras pessoas, né? Isso é um lixo que a humanidade tem. O homem tem necessidade de mandar, de governar, de ter poder sobre as pessoas pensando em si mesmo, né? Poder se achar uns deuses, né? O ser humano tem mania, até mesmo os ateus, né? Eles não acreditam em Deus, mas eles querem ser um Deus na Terra, né? Mandar em todo mundo. Esse é um lixo de comunicação. As pessoas lutarem pelo poder, de poder escravizar outros povos, outras pessoas. A segunda parte da comunicação, que é um lixo, é a questão da comunicação tóxica, né? E não fala apenas das substâncias tóxicas, que também é um lixo, né? Pessoas querendo que a gente fique entorpecido com drogas, né? Desde o álcool até outras drogas poderosas aí que estão aparecendo, até novas, né? Não preciso nem citar, todo mundo sabe que são drogas, né? E isso aí é para intenção de amortecer assim o nosso pensamento, né? Nossas ideias, e a gente ser utilizado por eles, né? As pessoas abusarem da gente, né? Eles entorpecem as pessoas para utilizar as pessoas, né? As pessoas ficam sem cognição, atacam o poder cognitivo das pessoas, né? A sua inteligência, a sua atitude, né? Os seus gestos, né? E, em geral, é para usar as pessoas nos seus corpos, né? Através da sexualidade. As pessoas querem abusar, não só da sexualidade, mas as pessoas querem abusar dos corpos, né? Querem utilizar o teu corpo sem que tu faça resistência, né? Então eles entorpecem as pessoas com drogas, com essa comunicação tóxica, né? Mas não é só substâncias tóxicas, tem a comunicação tóxica também, né? Não é só a venda de drogas, não é só a distribuição de drogas, né? Tem muita mensagem tóxica, né? Assim como existem algumas pessoas que utilizam a religião, as ideologias para intoxicar as pessoas, né? Apenas pelo poder da dissuasão, né? Pelo discurso, pela retórica, né? Pela narrativa. Querem submeter os povos, submeter os seus corpos através de um discurso tóxico. E tem pessoas que aceitam, né? Vão atrás de religiões, de ideologias, de práticas retóricas aí e sucumbem, né? Defendem os bandidos assim até a morte, né? Tem cara que se torna, tem pessoas, aliás, né? Que se tornam verdadeiros escravos de outros somente pela retórica, somente pelos discursos, né? Pela narrativa das outras pessoas. Pessoas que têm grande poder de convencimento, utilizam a comunicação para convencer as pessoas. E essas pessoas são convencidas ao ponto de darem a própria vida, a própria morte, né? O próprio corpo, até a própria família, pelo discurso, poder, né? Dessas pessoas. Uma comunicação tóxica. Essa é a segunda maneira, né? Que a gente pode ter essa comunicação lixo, né?
É o segundo tipo do lixo da comunicação, né? As pessoas se convencerem, não só com substâncias tóxicas, mas também com discursos, palavras tóxicas, né? E a terceira comunicação lixo é a escravidão, né? As pessoas que escravizam os outros, né? Através da comunicação, né? Fazem discursos de escravidão, mantêm as pessoas escravas de misérias, de migalhas, né? As pessoas ficam contentes em ter um pão e uma água em casa e não se mexem mais. Ficam sobrevivendo de pão e água e acham que estão vivendo muito bem. É a terceira comunicação falha, né? Lixo, né? É a escravidão, comunicação que escraviza as pessoas, né? Então esses são os três tipos de comunicação tóxica, lixo, né? A tóxica, a de guerras e a de escravidão, né? Bom, mas não é isso que importa. Nós vamos agora tratar apenas da comunicação que tem servente, aquela que é a verdadeira comunicação, né? E a comunicação entre o grau é isso, né? Mas a comunicação através do seu gênero, né? Ela se divide em o expressar-se e a interpretação, né? O expressar-se é você se fazer entender para os outros, né? É muito difícil se fazer entender, né? Às vezes a gente fala e não é entendido, né? E a interpretação é você interpretar o que a outra pessoa está dizendo, né? Quanto ao gênero, é isto, é a pessoa entender e também se fazer entendido, né? Se fazer com que os outros entendam, né, o que você está dizendo. Isso é segundo o gênero. E segundo o número, é a pessoa comunicar o conhecimento e a sabedoria, né? Nós temos dois tipos. A primeira, o conhecimento. A segunda, a sabedoria. E o que é? Qual é a diferença entre o conhecimento e sabedoria, né? O conhecimento, pessoal, é aquilo que nos limita, aquilo que nos restringe, aquilo que nos aprisiona. E o conhecimento é muito importante, extremamente importante, né? Mas ele nos limita, a gente tem que aprender os nossos limites, né? As nossas restrições, aquilo que nós não podemos fazer. Isto é conhecimento. Tudo que diz para você, olha, você não pode fazer isso, tenha cuidado com aquilo, isso é conhecimento. O conhecimento restringe, limita. Todas as leis que os homens fazem, tudo aquilo que o homem cria é conhecimento, não é sabedoria, né? A sabedoria é ao contrário. Enquanto o conhecimento nos aprisiona, a sabedoria nos liberta, né? A sabedoria nos diz, livra-se da depressão, livre-se da angústia, livre-se dos desesperos, livre-se do medo, né? A sabedoria nos faz transcender, né? A sabedoria nos liberta. Por exemplo, quando eu conheço a profundidade do rio, eu não vou me meter a besta a querer nadar nesse rio que eu vou morrer afogado. Ou então, se eu fico sabendo que no rio tem jacaré, eu não vou pular na água, né? Então, o conhecimento, quando eu conheço um rio, eu não vou fazer isso. Quando eu conheço uma pessoa e sei do que ela não gosta, eu não vou fazer as coisas que ela não gosta. Então, o conhecimento me leva a me restringir, a me ater no meu lugar, não vou me meter com essa pessoa a fazer coisas que ela não gosta. Então, quando a gente conhece uma pessoa, a gente passa a se controlar para não fazer aquilo que ela não gosta. É um respeito, né? E a sabedoria é o contrário, né? A sabedoria, quando a gente vê um rio, né, com aquela água correndo sempre, aqueles animais, tudo que possui o rio, a sabedoria nos diz que a água, ela está sempre correndo, está sempre em movimento. E ela sai sempre do mesmo lugar e vai sempre para o mesmo lugar.
Ela brota nas nascentes, ela cai do céu, quando chega na terra, ela corre para o rio, ela forma os rios e deságua no oceano. Toda a água vai para o oceano. De uma forma ou outra, ela chega no oceano. E assim é a nossa vida, né? A gente tem que se manter em eterno movimento, sempre movimento, até chegar no oceano, até a gente chegar no paraíso, naquele lugar onde a gente se sente bem, onde a gente tem saúde, né? A gente corre, vai para o mundo afora, mas sempre volta para o seu lar, para a sua casa, para o seu espaço, né? Onde você se sente bem. E quando a água chega no oceano, ela não se restringe a ficar no oceano. Ela fica um tempo ali, mas depois vem o sol, bate nela, ela evapora, vai para o céu, se transforma em nuvens, vão para outros lugares, caem em outras terras, e depois de cair, corre de novo para os rios e se vai para o oceano novamente. É sempre em ciclos, né? E isso é sabedoria, né? A gente saber que a gente acorda, corre, se movimenta, faz um monte de coisa, volta para casa, dorme, descansa, e vai de novo e corre no outro dia, batalha, e sempre volta para dormir novamente. Isso é sabedoria. Sabedoria nos liberta, né? Se você quer quebrar esse ciclo, impossível, você tem que dormir, né? Então a sabedoria nos diz que a gente tem que fazer que nem a água, a gente tem que estar sempre em movimento, sempre em movimento. A pessoa que pensa que está sendo esperto, que não trabalha, que não faz nada, que fica tirado num banco, numa cadeira, num sofá, né? Essa pessoa, ela está perdendo tempo, né? Tem tantas coisas para a gente conhecer, para a gente fazer, para a gente ver, mas a pessoa se restringe a ficar parado, a não ver as coisas, não perceber as coisas que passam em volta. Tanto o movimento na natureza, nas coisas, mesmo nas grandes cidades, no campo, em qualquer lugar. Tem muita coisa para aprender, para se ver. Então, o conhecimento, a maioria do conhecimento, a gente é parte do homem. Aquilo que a gente recebe dos homens. Os homens passam conhecimento para você. Você vai na escola, você aprende o conhecimento. Agora, a sabedoria não. A sabedoria vem do espírito de contemplação. É você observar as coisas e pensar nas coisas, né? Pensar no que está se passando com sua vida, nos seus olhos, né? E isso vem do espírito de contemplação, né? Então, só pela palavra espírito a gente vê que isso aí é uma coisa divina, uma coisa de transcendência, né? Você tem que se livrar, como diz já falei anteriormente, né? A sabedoria liberta, né? Então você tem que se livrar de certos conceitos que os homens insistem com a sua comunicação tóxica, ensinar as pessoas, né? Se libertar dessa toxicidade que os homens tentam colocar na cabeça das pessoas, e muitas vezes conseguem colocar, né? Abandonar alguns conceitos e alguns preconceitos que as pessoas têm, e partir do princípio que existe uma coisa além da carne, além daquilo que o homem ensina, né? E geralmente a sabedoria a gente aprende, a gente entende contemplando a natureza, olhando as coisas, somando um gesto com outro gesto, uma atitude com outra atitude, né? Um acontecimento com outro acontecimento. Então a sabedoria não se aprende na escola. A sabedoria a gente aprende contemplando a natureza, o homem e a história, somando, né? Tempos atrás até vi um slogan de uma escola que dizia assim: escola de tal ensinando a pensar. Eu fiquei batendo naquela coisa assim, ensinando a pensar. Deus o livre, né? Vou levar meu cachorro lá para eles me ensinarem o cachorro a pensar, né? Então a gente não ensina a pensar, né? Ninguém ensina ninguém a pensar, né? O pensamento é de cada um, dentro das suas condições, dentro da sua capacidade, dentro da sua vontade, dentro do seu esforço, né? Por exemplo, eu vejo
os artistas e os atletas de ponta, né? Eles levam tantos anos estudando, né? Ficam 9 anos no ensino fundamental, ficam mais 5 no médio, fica mais 5, 6 no superior, passam a vida inteira treinando e estudando para chegar num lugar, para chegar em algum ponto, né? Enquanto que outras pessoas sentadas em seu sofá querem que as coisas caiam no céu e que Deus se apresente na frente deles ali e diga alguma coisa para eles. Então, a vitória, o sucesso, a sabedoria nos diz que só acontece para quem se mantém em movimento todos os dias. A gente se esforça, as coisas não acontecem do nada, né? Então, a sabedoria tem que aprender contemplando a natureza. É só assim que a sabedoria chega, né? Ninguém ensina a pensar. Pensamento é para quem pratica o pensamento, não é verdade? Então, esses são a comunicação segundo o grau, tóxica ou de serventia, de gênero, né? A gente fazer, se entender e entender os outros. E os números, né? Que é o conhecimento e a sabedoria. A comunicação tem por fundamento, o fundamento da comunicação é a palavra. Ninguém escapa disso, né? Seja a palavra escrita, seja a palavra falada, ou seja a palavra através de sinais, a comunicação acontece através da palavra. Não tem como escapar disso. Então, saber o significado das palavras é fundamental. É fundamental para as pessoas saberem, conhecerem o significado das palavras. Muita gente nem sabe o significado das palavras. As palavras são tão difíceis de saber o seu significado. Ainda mais para quem não quer estudar, né? Para quem não lê, para quem não percebe. Fica meio difícil, né? As pessoas usam as palavras cortadas. Mas isso não desvaloriza a pessoa, óbvio, né, meu amigo? Mas é que para se expressar é preciso saber as palavras. A gente entende as mensagens pela metade. Aí fica difícil. E quanto mais palavras a gente conhecer, quanto mais palavras a gente souber o significado, melhor a gente se comunica. E a palavra, então, ela é dividida em 4 partes. A primeira, já falei, é o significado. Saber o significado da palavra é muito importante. A segunda parte da palavra, e aí vamos esmiuçar um pouco mais, né? É o sentido da palavra. Algumas palavras têm mais de um significado e, tendo mais de um significado, elas vão ter mais de um sentido. Mas saber o sentido da palavra é fundamental. É mais fundamental ainda. Porque as pessoas podem até saber o significado, mas não sabem usar a palavra. Não têm certeza do uso da palavra, né? E o sentido da palavra, quando é aprendido, ele cria raízes dentro do coração, dentro da mente. Depois que tu aprende o sentido da palavra, colocar ela na frase ou interpretar na frase que outra pessoa lhe diz, ela nunca mais é esquecida. Ela nunca mais é esquecida. Ela fica gravada, ela cria um marco, uma memória muito forte, né? E aí não sai mais da mente. E eu estou falando da comunicação que tem serventia, das palavras que vale a pena e que a gente deve usar, né? E aí essa palavra que fica gravada na mente da gente, como disse Jesus Cristo, é como a semente que a pessoa planta e dá frutos, né? Quando você não entende o sentido da palavra, é quando você planta a sua semente em cima da pedra, né? Ela cria raízes, mas a pedra não tem profundidade, a raiz não se aprofunda, né? E o sol vem e mata aquela semente, porque ela não tem, a sua raiz não tem profundidade, ela não consegue se alimentar, né? Então, quando a palavra é como a semente, se ela cair no teu coração e você compreender o sentido, é como a palavra cria raízes dentro de você. Mas se você pegar a palavra e não entender o sentido da palavra, é como você saber o significado da palavra, mas não saber usar ela.
a palavra vai ficar morta dentro de você, ela vai morrer dentro de você. Você não sabe usar, como a semente em cima da pedra. Ela vai estar ali, você sabe que está ali, mas não sabe o que fazer com ela. Ela não dá frutos, né? A palavra, a terceira parte da palavra é o valor da palavra. Se identificar o valor da palavra. Quando a palavra, você sabe o significado da palavra, quando você sabe o sentido da palavra, e quando você descobre o valor da palavra, aí é maravilhoso. Por quê? Porque pensam bem, vamos comparar o valor da palavra com uma grande quantia de dinheiro, um tesouro, né? O que vocês fazem quando ganham um grande tesouro, uma grande quantia de dinheiro? Vocês vão usar esse dinheiro, vocês vão lá, vão pagar as contas, vão comprar uma casa nova, um carro novo, uma roupa, vão viajar, quiçá também vão ajudar alguém, algum amigo, algum parente, algumas pessoas, né? Vocês vão usar esse dinheiro para viver bem, né? Se você ganhar um monte de dinheiro e deixar no banco e nunca usar nenhum tostão, o que adianta esse dinheiro? Não adianta para nada. Você vai deixar guardado, vai criar traça e vai sumir, logo some esse dinheiro. Então o dinheiro foi feito para ser usado, e assim também a palavra. Quando você sabe que a palavra tem valor, quando você descobre o valor da palavra, você descobre também que a palavra só vai ter valor se você usar ela. Você saber o significado, o sentido, o valor da palavra, mas não usar a palavra, esse valor perde todo o valor. Vem a traça e corrompe ela. E ela se some, ela fica sufocada dentro de você, né? E como disse Jesus Cristo, essa é a semente que você plantou entre os espinhos, né? Você sabe o significado, sabe o sentido, sabe o valor da palavra, mas não a usa. A semente cai no meio dos espinhos, os espinhos crescem e sufocam a palavra, né? Você passa a sua vida inteira trabalhando, vivendo, para lá e para cá, e nunca usa essa palavra. Você faz toda a sua vida, se dedica a trabalhar, e nunca usa essa palavra. A vida, as coisas da vida, que você se preocupa, sufocam a palavra, né? Então, se você não usar essa palavra, o valor dela não vai ser nenhum, vai ser zero. Palavra só tem valor se você usar, né? Por exemplo, você encontra alguém depressivo, alguém ansioso, alguém com instinto de suicidar-se, né? Aí você usa essa palavra para essa pessoa, né? Você reanima essa pessoa que queria se matar, ou então que estava muito depressiva, ansiosa, ela recebe essa palavra e ela se reanima, você dá uma vida nova para essa pessoa. Ela aprende que ela pode ser melhor do que ela está. Ela pode se elevar, ela pode se tornar alguém, ela pode descobrir um mundo maravilhoso em volta dela que ela não está enxergando. Então, quando você descobre o valor da palavra e usa a palavra para as pessoas na sua volta se reanimarem, para recomeçar as suas vidas, para se aproximarem mais da vida, da vontade de viver, né? E essas pessoas se tornam suas grandes amigas e grandes seguidores e passam a viver maravilhosamente e têm uma vida totalmente nova, renovada, né? Aí é que essa palavra tem valor. Então, quando você receber uma palavra de valor, não guarde para si. Repasse. Incentive outras pessoas. Reacenda outras pessoas. Reanime outras pessoas. Eleve a qualidade de vida das pessoas, não só financeira, mas principalmente mental, de coração. E se você acredita, eu espero que sim, de espírito. Porque a sabedoria vem do espírito de contemplação, né? E esses são os três primeiros partes da palavra. E nós temos também a quarta parte da palavra, que é o princípio.
o princípio da palavra, né? E o princípio da palavra não é aquela palavra que, de onde é que ela vem, para onde que ela vai, não. Não tem nada a ver se ela tem de origem grega, latina, sânscrito, aramaico, hebraico, não. O princípio da palavra é da boca da onde ela é proferida. Vocês têm que cuidar muito, tem que saber qual é a boca que profere a palavra, né? A sua e a dos outros. Coloque-se nisso também, para ver qual é a palavra que a sua boca está pronunciando. Isso você tem que ter muito cuidado, né? E até tem um ditado que diz, né? A gente tem 2 ouvidos para ouvir o dobro do que fala. Quer dizer, a gente está com 2 ouvidos para interpretar o dobro das coisas que se fala. Não que a gente vá falar pouco, não. Falar tem que falar bastante, mas tem que falar com cuidado, né? Se você tem uma boca só, então você tem que ter o dobro do cuidado. As pessoas dizem que tem 2 ouvidos para ouvir o dobro do que se fala. Mas é exatamente porque você tem uma boca só, você tem que ter o dobro do cuidado quando fala. Entende? Porque o princípio da palavra é a boca que profere a palavra, né? E o que é isso, né? Por exemplo, tem muitas pessoas que sabem o significado, sabem o sentido, sabem o valor da palavra, mas quando vão comunicar a palavra, elas pensam em si mesmas, né? São pessoas egoístas. Muitas pessoas usam a comunicação com tanta ciência, tanto conhecimento, com tanto valor, com tanto sentido, que convencem as outras pessoas, né? Conseguem convencer, como eu falei no começo, né? A retórica, a oratória, o discurso, né? Só que muita gente consegue convencer os outros a fazer o que não deve. Eles usam o significado correto, o sentido correto, o valor correto, mas na hora de aplicar a palavra, eles enganam, eles são falsos, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com quem você fala e o que você fala, para você não estar enganando as pessoas, para você não estar atrapalhando, né? Imagina se a humanidade inteira fosse assim, né? Que as pessoas cuidassem o que falam para não enganar, para não distorcer, para não mentir, para não enganar. Acho que muitas coisas, vocês não acham que muita coisa seria resolvida no mundo se as pessoas soubessem tudo isso da palavra e usar a palavra da maneira correta, para engrandecimento, para edificação, para que as pessoas vivessem um mundo melhor? Olha, só nessa mudança de atitude da comunicação correta, eu acho que metade dos problemas da humanidade seriam resolvidos, sabe? Então essa palavra, quando a pessoa que fala essa palavra, que fala tudo certinho, mas na conclusão, no fecho, ela só tem o intuito de enganar, de distorcer, né? Essa palavra é como aquela semente que você coloca na terra e vem os pássaros do céu e comem, né? Aquela palavra, você colocou lá no coraçãozinho da pessoa, certinha, aquela palavra bem como tem que ser, mas na hora de você brotar, só sai coisa ruim daquela palavra que você plantou, né? As pessoas são enganadas, levam a matar, levam a chorar, aí levam para o lado do poder, né? Da ganância, da luxúria. As pessoas utilizam a palavra para enriquecer, né? Ou então para ter poder. Aí é o maligno, né? Isso é o maligno que vai lá e se alimenta da tua palavra. Você conhece toda a palavra, mas ela usa em benefício próprio para a pessoa, como eu falei no princípio ali, através do discurso da retórica, incentivar você a tornar ela poderosa. Ela não tem intenção de te levantar, de te orientar, de te tornar uma pessoa melhor, não. Ela tem intenção dela se tornar uma pessoa melhor e poderosa, né? Então esse é o
é o sentido da palavra quando ela é levada pelo maligno, né? O princípio da palavra, cuidado com quem fala a palavra, né? Sempre que vocês ouvirem essa narrativa de enganar, prestem atenção. Quando as pessoas se dão com muita convicção, né, aquilo que falam, cuidado, verifiquem certinho, né, quem que está falando e qual é o objetivo dela. Bom, explicado isso, né, relacionando essa parábola do semeador de Jesus Cristo, né, essa é a parábola do semeador, né, as sementes que o semeador planta na terra, né. Vamos falar então da palavra que é mais semeada no mundo, que é a palavra amor. A palavra amor é a palavra mais utilizada no mundo. Não tem outra palavra que seja mais utilizada no mundo. Mas a palavra amor, ela não é fácil da gente falar sobre ela, né? Porque o amor, ele é utilizado pelo maligno, pelas pessoas maldosas, como um sentimento de posse, né? Por exemplo, quando alguém disser para você, você é meu, ou eu sou teu, ou ela é minha, ela é minha, ele é meu, né? Isso não é amor, né? Porque o amor também, assim como a sabedoria, ele liberta as pessoas. Ela tem que se libertar, né? O amor liberta as pessoas. O amor não desapega. O amor verdadeiro, ele te desapega das coisas. Quando você fica muito apegado, e eu vejo muitas pessoas preocupadas, né, com seus bens, com a sua família até, né? É o correto, você tem que ter preocupação com isso, mas você não tem que ser apegado demais, ao excessivo, né? A gente deve cuidar, amor é cuidar, né? Amar é cuidar. Mas às vezes as pessoas exageram, né? O amor exagerado também deixa de ser amor e passa a ser sufoco, né? Você começa a sufocar as pessoas. Por isso que eu digo para vocês, o amor liberta. Tem que ser um amor que livre. Aliás, o amor, ele é a soma de três grandes sentimentos, né? O primeiro sentimento é a fé, né? A fé é o primeiro sentimento que compõe o amor, né? Se você não tiver fé na pessoa que você ama, como você vai amar essa pessoa, né? Quando você ama alguém, quando você é amado, você acredita nessa pessoa. Você conversa com a pessoa partindo do pressuposto que ela é uma pessoa de confiança. Você tem fé nela, né? E a fé na pessoa. Não relacione em fé com religião ou com Deus. É a fé naquela pessoa que você ama. Então, quando você ama, você tem fé na pessoa. Certo? O segundo sentimento que tem no amor, que é o misto das três, é a esperança, né? Quando você ama alguém, você quer ficar com essa pessoa, você tem a esperança de ser feliz junto com ela. Não é verdade? Feliz vem de fé, hein? Felicidade começa com fé. Amor traz felicidade, e felicidade começa com fé. Tu vê que coincidência, né? Então você tem a esperança de ser feliz, você tem a esperança de construir uma vida, de construir não precisa ser um império, mas o teu reininho, a tua cidade, o teu lugar, né? Você tem a esperança. Então o amor também é uma parte do amor é a esperança. E a outra parte do amor, e isso são sentimentos, viu? Fé, esperança, são sentimentos. E o terceiro sentimento que compõe o amor é a caridade. Quando você ama, você dá tudo que você tem para a pessoa que você ama. É tudo teu e dela. Tudo que é teu é dela, né? Se você
como muita gente faz, né? Faz aquela comunhão parcial de bens ou sem comunhão de bens. Isso aí é um amor que pode ser, né? Pode ser, mas é meio estranho, né? Você casar com a pessoa já querendo se salvaguardar dela. Não, parei, eu vou casar com ela, mas não, isso aqui é meu, isso aí é teu, é meio estranho, mas isso hoje em dia a gente tem que se cuidar quem a gente casa, né? Tá certo, é isso aí. Mas na caridade, geralmente não, as pessoas se doam, né? Doam tudo que é seu, né? Quando você ama alguém de verdade, alguém te ama de verdade, os dois trocam tudo o que é meu é teu, o que é teu é meu. Isso aí que é o fundamento do amor verdadeiro, né? Então o amor é composto primeiro pela fé que você tem na pessoa, pela esperança que você tem daquela pessoa realizar a sua felicidade, a sua vida, montar o seu império, a sua casa, o seu lar, e também de comungar contigo tudo que é dela, tudo que ela tem, ela vai comungar contigo. Então o amor, ele é composto de fé, esperança e caridade. Para a gente chegar nesse amor extremo, nessa pureza de sentimento que é o amor, a gente tem duas ferramentas. A primeira eu já falei bastante aqui, que é a liberdade. A liberdade é uma ferramenta do homem, da humanidade. Se o homem soubesse usar a liberdade, né, olha, seria maravilhoso, mas as pessoas não sabem usar a liberdade. Muitos nem sabem o sentido, o valor e o princípio da liberdade. As pessoas nem sabem que liberdade é uma ferramenta. A liberdade é uma ferramenta porque somos nós que damos a liberdade para os outros. E através da liberdade que nós damos para as pessoas, né, elas entram em nossa vida e mudam a nossa vida, e modificam a nossa vida, né, se transformam a nossa vida. Às vezes para pior, às vezes para melhor, né? Depende do que a pessoa faz com a liberdade que nós damos para ela. Liberdade é uma coisa que a gente compra, liberdade é uma coisa que a gente dá. E às vezes não dá. Você pode cortar a liberdade que você dá para alguém também, né? Então, liberdade é uma ferramenta. Você dá a liberdade para os outros, para que os outros te deem a liberdade de poder conviver com elas e juntos crescerem, se emanciparem, né? Se libertarem, né? Então, quando você ama, você deixa as pessoas livres. A pessoa é livre para ir, voltar, fazer o que ela quiser, o que ela bem entender. Quando você estiver tentando restringir a outra pessoa, a liberdade que a outra pessoa tem, então você não está agindo com amor, né? Então o amor acaba. Então se afasta dessa pessoa. Se você precisar restringir essa pessoa, seguidamente ou demais, se afaste. Essa pessoa é uma pessoa errada para estar do teu lado. Porque o amor liberta. A liberdade que você dá é a ferramenta que a pessoa vai utilizar para ela entrar na sua vida e reciprocamente os dois construírem alguma coisa boa, um sucesso. Então a liberdade é uma ferramenta, pessoal, muito importante. Ninguém pode te tirar a tua liberdade. No máximo, elas podem tirar a liberdade que elas dão. Mas a liberdade é tua. Tu tem liberdade e tu dá ela para quem ela quiser e quem tu quiser. E a pessoa tem a liberdade dele e ele dá a liberdade dele para quem ele quiser. Ele pode não querer me dar a liberdade dele, mas a minha liberdade eu tenho e é minha. Essa ninguém me tira. Exceto os homens, pela lei dos homens, né? Pela lei do espírito, pelo amor que você tem, ninguém consegue tirar. Essa ferramenta do amor que você tem, ninguém consegue tirar. Podem te tirar a liberdade do ir e vir, mas a liberdade que você tem dentro da sua mente, dentro do seu coração, que você trata a você mesmo e aos espíritos e a outras pessoas, e para quem você dá a liberdade, essa liberdade ninguém tira. E essa, para aquelas pessoas que são maldosas, que são bandidas, né? Esses caras aí, isso aí é a pior coisa para eles. Aquilo ali é um tapa na cara deles, quando eles não conseguem tirar a liberdade que você tem no seu pensamento.
a liberdade que você tem no seu coração. Essa ferramenta do coração, que é a liberdade que você te dá, ela nos afasta de toda insanidade, de toda loucura, né? Porque quem tem amor tem liberdade, e quando a gente se liberta da loucura, a gente se liberta do egoísmo, a gente se liberta da vaidade, a gente se liberta da luxúria, a gente se liberta da gula, né? Então, essa liberdade que tu te dá de te livrar de todos esses pesos, da culpa e outras coisas, isso é a pior coisa para quem quer te aborrecer, para quem quer te prejudicar. Porque essa liberdade ninguém tira. Então, a pessoa que ama tem liberdade, sabe o que é liberdade, sabe fazer uso da liberdade, se livra de tudo que é ruim. Certo, pessoal? Essa é a primeira e grande ferramenta da humanidade. Se as pessoas soubessem usar a liberdade também, olha, seria maravilhoso. A segunda ferramenta que as pessoas têm, e essa é que as pessoas mais comentam, mas entre as duas ferramentas, né? A que menos eles entendem. A liberdade até eles entendem um pouquinho e ficam magoados, como eu falei, às vezes muita gente fica magoado porque você é livre. Eles se machucam a eles mesmos porque você tem liberdade, eles não querem que você tenha essa liberdade, de ter a tua opinião, de ter a tua palavra, de ter a tua vida, de ter o teu sentimento. Tem gente que se invoca até com o sentimento que você tem, com o amor que você tem, né? Pessoas que queriam ter o amor que você tem e eles não têm, e tem pessoas que se invocam com isso, né? Então, essa segunda ferramenta, a mais mal entendida, a mais mal interpretada de todas as ferramentas, aliás, das duas únicas ferramentas que o homem tem para viver, é a humildade. Muita gente fala em humildade, mas não entende o que é humildade, não sabe o que é humildade, não sabe o significado, não sabe o sentido, não sabe o valor nem o princípio da humildade, né? Vejam bem, a pessoa, segundo os livros, mais humilde da história da humanidade foi Jesus Cristo, né? E as pessoas interpretam humildade como pobreza. Não, humildade não tem nada a ver com pobreza, né? A humildade é uma ferramenta da filosofia de vida. Como você vai viver, né? É uma ferramenta para construir a tua vida. A liberdade, ela constrói a tua mente, o teu coração. A liberdade foi feita para você se livrar de todas as circunstâncias ruins, tudo que é ruim no mundo, né? Tudo que é maldade, você se livra delas. A humildade não. A humildade é para você construir, para você agregar na sua vida. A humildade agrega, a ferramenta da humildade te agrega, traz coisas para você. A liberdade te livra e a humildade agrega valor em você, né? E como isso acontece? Jesus Cristo, apesar de ser uma pessoa extremamente rica espiritualmente, ele tinha pouca coisa material, né? Então, a pessoa, quando usa a ferramenta da humildade, ela constrói esse caráter, né? Constrói, agrega valor na sua própria pessoa, né? A humildade, ela nos diz que nós somos pó. O ser humano é um pó. O que tem mais valor para você na sua vida? É o ouro? É o carro? É a roupa? Para que serve tudo isso? Você vai virar pó. O pó não se veste. O pó não anda de carro. No máximo, ele pega uma caroninha lá, né? De repente você está levando o pozinho de alguém aí nas suas rodas, na sua lataria, mas o pó não faz
não tem valor nenhum, né? Então nós somos pó. Não tem por que eu me achar melhor do que ninguém, porque eu sou pó. Um dia eu vou morrer e nada do que eu fiz vai ficar, né? Então a humildade nos mostra que ninguém é melhor do que nós, ninguém é maior do que nós, mas nós também não somos maiores nem melhores que ninguém. A humildade nos ensina que a beleza da vida está em poder sentar-se lado a lado com as pessoas, e não uma em cima das outras, né? Sentar lado a lado, a gente aprender, a gente conversar, a gente ter uma vida gostosa, maravilhosa, né? A humildade nos ensina que nós não somos ninguém, mas podemos ser tudo na vida de alguém. Depende de cada um, depende do que você faz, como você enxerga. Às vezes, onde a gente menos espera é que acontecem coisas boas. E da onde a gente mais espera, aí é que a gente se decepciona, né? Então, a humildade não espera nada de ninguém. A humildade, ela vive daquilo que se apresenta para ela, né? Se apresentar uma pedra, a gente vai fazer dessa pedra uma construção bonita, né? Se apresentar a lama também a gente vai fazer uma coisa bonita da lama, porque a gente não espera encontrar grandes coisas, mas todas as coisas que a gente encontra, a gente transforma numa coisa que vale a pena, né? Então essa é a ferramenta da humildade, a gente poder ter a paciência, a paz, a tranquilidade para transformar a nossa vida, tudo que acontece na nossa vida, numa coisa que faça sentido. Depende de você, né? Se você de repente recebe um Fusca para dirigir e você queria ter uma BMW, claro, você vai se decepcionar, porque você está esperando demais da vida. Então a humildade nos ensina que a gente não tem que esperar nada, a gente tem que utilizar as coisas que se apresentam. E tudo que se apresenta, independente do que se apresente, você tem que transformar em algo que vá crescer na sua vida, que vai agregar valor em você, né? Seja pessoas boas ou pessoas más, seja as coisas pobres ou coisas ricas, qualquer coisa, né? Transforme naquilo que vai fazer você crescer, que vai fazer agregar na sua vida ou na vida de alguém. É para isso, pessoal, que servem essas duas ferramentas na vida. A liberdade de se livrar de tudo que não presta, né? De ter esse discernimento, né? De poder se livrar das coisas que não agregam nada em você. E a humildade é ter aquela ferramenta de fazer de tudo que aparece na sua vida uma coisa de aprendizado, uma coisa de construção, de edificação, de segurança, de conforto para você, quiçá, se você puder, né, fazer isso também para outras pessoas, agregar na vida das outras pessoas. Então a nossa vida de amor tem que ter fé, caridade e esperança. A nossa vida de amor, ela tem que ser livre e deixar que a liberdade dos outros aconteça. Deixar que todo mundo vá e venha, façam cada um conforme a sua vontade. Todo mundo é livre, né? Vejam bem, eu estou falando da comunicação de serventia, né? Fora aquelas pessoas que estão lá do outro lado, no lixo, naquilo que não tem serventia, né? Quando você agregar valores com a sua humildade, né? Cuide bem, como eu falei na parábola, do princípio da palavra, né? Com quem que você está se juntando para agregar valores, né? Para quem que você está dando liberdade, né? Tem certas pessoas que a gente não deve dar liberdade, tem outras pessoas que a gente tem que se cuidar com o princípio da palavra dela. Tá, pessoal? Então tá, amor, fé, caridade e esperança. Esse é a essencial do amor. E vá viver a sua vida com liberdade, livrando o seu espírito, o seu pensamento, o seu coração das coisas ruins, e com muita humildade,
aceitando tudo que acontece na sua vida para edificar a sua pessoa, quiçá poder edificar a vida de outras pessoas. Tá bom, pessoal? Essa é a mensagem de hoje. Grande abraço, sucesso para todos aí, amo todas as pessoas que fazem parte da minha vida.